Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta, fizemos o primeiro piloto e aqui continua na segunda semana do Vida Interior. Decidimos usar o Vida Interior como nome, mas aos pouquinhos a gente vai organizando isso. A primeira semana, no primeiro episódio, nós falamos sobre as primeiras coisas primeiro. Hoje nós vamos falar sobre a energia que nos move, né? Você sabe que alguma coisa, algum interesse, alguma necessidade, alguma prioridade sempre faz com que eu acorde, levante, faça alguma coisa me move, alguma coisa me motiva, alguma coisa me tira da inércia. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Mais uma vez aqui eu estou com o Wesley Cavalheiro, o assessor de... Bacana, assessor de desenvolvimento pessoal e organizacional. Foi o título que eu botei lá embaixo para você. E também com o pastor Fernando Augusto Leires, meu irmão, filósofo e teólogo. Vamos participar conosco sempre, toda semana aqui. Hoje nós vamos falar sobre a energia que nos move. Que energia é essa que nos move? Quem quer começar a falar? Primeiro o mais velho. Pedra, papel, tesoura. O mais velho primeiro. Na verdade é o seguinte, né? Cada pessoa tem seus fatores motivacionais, aquilo que leva a seguir adiante, a fazer escolhas, tomar decisões, a seguir por um caminho ou seguir por outro caminho, né? A teoria diz que existem fatores externos e fatores internos, mas na experiência, na bagagem que a gente vai adquirindo, a gente vê que mesmo os fatores externos, eles podem ser de alguma maneira selecionados por aquilo que importa para a gente, por aquilo que mexe com a gente, e por aquilo que nos é caro, que nos é precioso. Então, aquilo que eu estou entendendo até hoje, na verdade é o que vem de dentro, é visceral. Muitas vezes nós pensamos que agimos por alguns motivos, por aquilo que gostamos, por aquilo que ponderamos que seja melhor ou que seja pior, por aquilo que queremos. Só que a teoria e a experiência e a prática vai dizendo que existem fatores que são viscerais, na maioria inconscientes, que vão nos dirigindo para uma coisa ou por outra. E conversar um pouquinho sobre isso daí é o que a gente está se propondo hoje. O que você está falando seria mais ou menos o seguinte: eu sei que eu preciso chegar num determinado lugar, numa determinada hora, mas estou começando a ser tomado pela fome, estou faminto, passei muitas horas sem comer nada, e aí eu já não consigo mais pensar, não consigo raciocinar nada, se eu não parar na primeira lanchonete e fizer um lanche. É isso mais ou menos? É aquilo que está me movendo agora. Nada mais importa enquanto eu não conseguir me alimentar, eu não vou conseguir fazer mais nada. Isso de certa forma, visceralmente, está me impulsionando a lanchonete. É um exemplo que é razoavelmente explica, mas talvez ainda seja mais profundo e amplo do que isso. Porque você começou falando assim: eu sei que eu preciso chegar a algum lugar. O que te levou a assumir esse compromisso? Não, sim, mas eu estou me referindo àquilo que, por prioridade visceral, como você falou, tomou conta das minhas atitudes e me tirou até do prumo. Eu não estava aí com a visceralidade da necessidade orgânica ainda não seja a maior preponderância no fato daquilo que você tem que fazer. É possível que a existência do seu compromisso seja maior e anterior à sua necessidade interior no que tange a alimentar o seu corpo. E se for, então você vai optar, provavelmente, porque isso vai ser o teu fator mais motivacional naquele momento, você vai optar em primeiro chegar no lugar do compromisso. Não necessariamente o alimento será a obrigatoriedade a ser colocada em prática. Então, existem vários exemplos disso, de superação física em prol de um propósito que a pessoa se coloca ou quer de colocar. O monasticismo ele é uma realidade desse tipo. O alimento é necessário ao corpo, nós não vivemos sem ele, mas por um objetivo de uma santidade ou de uma visão interior maior, uma relação com o divino, aquele indivíduo deixa de se alimentar para poder conseguir alcançar o objetivo dele final. Ou seja,
segundo o que vocês estão me dizendo, se eu tenho uma crença, né, um valor muito forte sobre determinado aspecto, esse valor e essa crença, eles são muito mais determinantes ou motivacionais nas minhas atitudes cotidianas, na minha maneira de agir, na decisão daquilo que eu vou fazer, do que necessariamente aquilo que me toca de forma colateral no exercício da vida cotidiana. Ou seja, a fome, ainda que forte, ela é menor do que a necessidade que eu tenho daquela crença de fazer determinada coisa que me determinou desde antes da fome bater. Ou seja, não me permite distrair essa energia que me move, essa determinação dada por algum conjunto de valores ou por uma crença, ela é mais forte do que as minhas necessidades periféricas. Seria isso? É isso e mais que isso. Vai além. E mais profundo também, porque a própria crença, ela é um resultado de alguma coisa que está agindo dentro de você, porque ela é como se fosse uma consequência dessa energia que vai te movimentando por dentro, e ela, para te fazer andar, produzir, seguir adiante, ela vai criando alguns instrumentos, e alguns desses instrumentos são essas âncoras, ou crenças, ou conjunto de valores que vão servindo como as rodas. As crenças, elas servem como rodas. Na verdade, a gente está falando de um motor, está falando de um motor que te gira, de um conjunto de combustível também que te gira. A energia seria esse combustível, na verdade, né? Agora, eu tenho, segundo o que a gente tem estudado, o que a gente tem acompanhado, nesse conjunto de energias que me movem, dessas coisas que me impactam ou que me impulsionam, eu tenho tanto fatores internos quanto fatores externos. E aí eu queria que você, Fernando, dissesse para mim o seguinte: quais seriam os fatores internos que me motivam a caminhar, me impulsionam, me fazem sair da inércia? Então, nós como seres humanos que nós somos movidos basicamente pela emoção. Eu costumo dizer que a pessoa, quando se autoproclama, por exemplo, um racional, o que levou a tomar a atitude de escolher por essa visão de vida, o racionalismo, não foi porque ele sempre foi racional. Foram uma sequência de fatores emocionais que o levaram a tomar uma atitude e tomar uma decisão. A partir de agora eu vou viver na medida do possível dentro de uma razão. Muito embora essa tomada de atitude de razão está baseada na emoção. Então o que nos move muito tem muita coisa a ver com a emoção. Quando a gente para para pensar no início, até mesmo antes dos filósofos, os pré-filósofos, os pré-socráticos, os sofistas, por exemplo, eles viviam da sua intelectualidade para suprir suas necessidades. Então era uma necessidade, era uma ferramenta intelectual suprindo uma demanda emocional, porque eu tinha necessidades e queria supri-las. Eles atendiam a demanda de qualquer um dentro do seu conhecimento intelectual. Então hoje, isso que move interior, nos move interiormente, tem a ver com a emoção. É o que o Wesley falou agora há pouco. Por isso que é muito mais profundo. Quando você vai no cerne de verdade, você vai ver que dentro daquilo tem muito mais emoção do que a gente imagina. Por isso que eu tenho o costume de dizer, quando muita gente me pergunta sobre a questão do coaching, sobre a questão da assessoria, por exemplo, né? O que seria isso? Que a palavra coaching meio que ficou denigrida no mercado. O que é o coaching? O que é o psicólogo, por exemplo? O psicólogo, de forma muito simples, para poder a pessoa entender, quem está nos ouvindo entender. O psicólogo, ele olha para o passado para entender o presente. O que aconteceu no passado, o que mexeu com as suas emoções, o que moveu você no seu passado, para você ser quem você é hoje e agir como você age. O coach não, né? O assessor não. O assessor, ele faz o quê? Ele olha para o presente e ele projeta um futuro. Então, o que está te motivando? Quais são os fatores que te movem hoje para você chegar à projeção de algumas coisas lá na frente? Agora, o que te moveu no passado para você chegar a ser quem você é hoje? Então, isso tudo tem muito a ver com emoção. Emoção é um negócio extremamente sério. Emoção
é uma dessas rodas, desses mecanismos de motor que nos move, que são poderosíssimos. A gente age em muitas coisas, às vezes, pela emoção. E diria mais, quando a gente pensa, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, o indivíduo está com fome, mas tem um compromisso. Esse compromisso é para, de repente, ver um emprego, participar de uma seleção. Ele está com muita fome, ele sabe que se ele não comer, ele não vai ter força para poder conseguir fazer a prova. No entanto, se ele não chegar no horário, ele perde a oportunidade de estar no emprego, de poder participar daquela seleção. Então, são duas emoções, são duas necessidades. Ele está usando de uma razão aqui na escolha de ir para o emprego, mas o que o move? Eu não posso perder essa oportunidade, isso está me mexendo, é uma oportunidade de eu conseguir melhorar a minha vida, melhorar a situação da minha família, então eu vou ver o emprego. Ou seja, o que nos move é muito mais, é muito mais em função das sensações do que necessariamente das elucubrações. Com certeza. Na verdade, tem um poeta brasileiro, contemporâneo, né, músico, diz assim, medo e desejo. Nós somos movidos por medo e desejo. Medo de que nos aconteça alguma coisa e desejo de alcançar algumas coisas. Eu trabalho basicamente com 9 conjuntos de medos e desejos, que a gente pode classificá-los como medos e desejos intrínsecos aos tipos de personalidade. E quando você consegue identificar quais são esses medos e desejos e como é que eles interagem com as circunstâncias, com o ambiente, consigo mesmo, com as outras pessoas, você consegue ter um vislumbre de um caminho a seguir e de um padrão de tomada de decisões e escolhas muito mais assertivo e menos perigoso, e menos arriscado também. Muito bem. Agora, dentro desse espectro todo de motivações internas, que a gente está chegando à conclusão de que elas são muito mais movidas, muito mais prementes quando elas são ligadas às sensações do que necessariamente à razão, isso mais ou menos o que é entendimento comum. Agora, quais são as motivações externas capazes de nos atingir ou de nos impulsionar a fazer aquilo que a gente pretende? Na verdade é o seguinte, que ninguém é uma ilha. Então, nós estamos sempre fazendo troca com o nosso ambiente. Então, de alguma maneira, nós somos influenciados. E influenciadores também. E influenciadores. Mas, às vezes mais ou menos, mas também somos. Né? Isso. Pelo conjunto, pelo contexto cultural que nos cerca e pela sociedade como um todo. Os valores estabelecidos pela sociedade. Carl Jung já falava do inconsciente coletivo, então, em que nós somos influenciados por esse inconsciente coletivo e que ele de alguma maneira molda a cultura do local que você está inserido e também molda os valores da sociedade em que a gente está inserido. De alguma maneira, inconscientemente e às vezes conscientemente, nós somos influenciados por ela. Então, isso aí se reflete nas propagandas, isso aí se reflete nos encaminhamentos profissionais, isso aí se reflete nos padrões familiares, isso aí se reflete na educação, na medicina. Até na postura das coisas mais simples. Com certeza. No estar no mercado e a maneira que você compra, a maneira que você paga. De tudo. Desse dia eu estava na rua e vi um rapaz, ele estava colhendo garrafas PET. Interessante que o trabalho dele era um trabalho extremamente meticuloso, porque ele ia de sacola em sacola na rua procurando se haviam garrafas PET, não importa de quais os tamanhos. E para poder cabê-las de uma forma melhor, ele as amassava, as acondicionava em sacos, ia colocando dentro de pacotes do carrinho, arrumando e organizando o carrinho e deixando o carrinho com condições de receber ainda mais quantidade de garrafas PET. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Aquele indivíduo, com a capacidade logística que ele tinha de arrumar o carrinho dele da melhor forma possível, de modo a caber mais quantidade de material, ele não poderia estar num supermercado ou numa grande empresa trabalhando
a parte logística ser bem treinado? Muito bem. Mas o que levou ele a estar naquele lugar, naquele ambiente, optando por viver, ou sem opção, vivendo aquela realidade? Então, estou falando isso baseado no que ele falou, de que às vezes coisas nos movem na empresa, no trabalho, no dia a dia, e faz nós sermos quem nós somos no nosso trabalho. Agora, por que muitas vezes até faz a pessoa vivenciar uma experiência como essa? Ou seja, resumindo o que vocês dois falaram por último agora, nós temos tanto fatores internos quanto fatores externos que determinam e que me impulsionam, me motivam, estabelecem a maneira com que eu vou agir. Então, e para que lado eu vou agir, não é isso? Então, no segundo bloco, segura um pouquinho, a gente vai falar sobre quais são os agentes influenciadores, tanto das motivações internas quanto das motivações externas. E você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta já já, até daqui a pouco. Tchau.